Se você já pensou em se tornar criador de conteúdo e esbarrou em desculpas como falta de equipamento, falta de tempo e não ter ideia para o seu conteúdo, então esse vídeo é para você. Oi, meu nome é André, eu sou gerente de bar, motociclista e agora criador de conteúdo. Seja bem-vindo ao meu canal. E falar que eu sou criador de conteúdo, para mim é algo bem bacana e novidade, porque é uma coisa que eu sempre deixei de lado, né? É uma vontade que eu sempre tive dentro de mim, mas fui protelando ao longo do tempo e usando desculpas como talvez essa que você está usando. Né? Não ter uma câmera ideal, não ter um cenário bacana, falta iluminação e o principal de tudo, ideia sobre o que você vai gravar. Porque às vezes a gente pensa que a nossa rotina, a nossa vida, o nosso dia a dia é uma coisa muito chata e não tem conteúdo para se extrair disso. Mas eu vou te contar uma coisa. Hoje eu resolvi dar início nisso. É o meu primeiro vídeo. Eu acredito que vai ser um vídeo meio ruim e vai ter muita coisa para melhorar. Mas eu estou bastante feliz porque eu estou dando start nesse projeto. E eu acho que você também tem que parar de perder tempo e começar a correr atrás do seu sonho, da sua jornada, porque pode ser que a partir disso aqui você encontre uma realização de algo que seja legal para você, assim como está sendo para mim, tá ok? Bom, como eu falei para vocês, eu sou gerente de bar, eu sou aqui da cidade de Sorocaba, eu cuido de 2 bares aqui, né? Eu tenho uma equipe de mais ou menos umas 30 pessoas que trabalham comigo, e por muito tempo isso também foi uma das desculpas que eu usei para fugir da criação de conteúdo. Mas esse lance da criação me acompanha desde muito antes disso. Lá em 2015, 16, quando eu ainda era professor de informática, eu lembro que muita gente, colegas, alunos falavam, viu, você fala de um jeito diferente e tal, por que que você não cria um canal, cara? Vai pra internet, né? Cria um canal no YouTube e por aí vai. Mas eu sempre fugi desse assunto, né? Sempre fiquei com aquele receio de que, pô, vai chegar uma hora que vai acabar as ideias, a gente tem um certo receio do que as pessoas do nosso dia a dia, nossos amigos vão pensar ou não, e acabava deixando essa ideia de lado, usando essas e outras artimanhas como desculpa para deixar isso de lado. Mas é muito louco, né? Como a vida, ela cobra da gente coisas que às vezes, pô, podem fazer bem pra gente, né? Nos últimos 2 anos eu descobri uma paixão que foi fantástica para mim, que é o motociclismo, né? Eu descobrir qual é o prazer de você montar numa moto, pegar uma estrada, ver a paisagem, sentir, né, a brisa batendo no rosto, ver ali os grupos da galera se reunindo para ir a 100, 200 km de distância, tomar um café e voltar, né? Só pelo prazer da liberdade, essa sensação que a gente traz. E foi uma coisa que foi muito mágica para mim, fez muito bem para mim no momento que eu estava passando que não era tão legal assim. E hoje talvez a criação de conteúdo seja uma nova paixão que eu estou descobrindo, porque é o meu primeiro vídeo, eu estou meio nervoso, por dezenas de vezes eu sentei e fiz roteiro, planejei, pensei em capa, pensei em um monte de coisa, e hoje, sem mais nem menos, eu peguei, liguei um LED aqui, coloquei o celular para gravar, nem estou usando a câmera e dei start nisso porque eu senti que chegou a hora, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu acho que você também deveria apostar nisso aí, porque, cara, ainda são os meus primeiros minutos de vídeo, mas eu já estou bem feliz só pelo motivo de ter começado essa gravação. E eu acho que é algo que pode dar certo, né? Não pensando em monetização, em ter milhares de seguidores, nem nada disso, mas pela realização de algo que eu sempre quis fazer, sempre tive vontade e deixei de lado, e hoje eu estou começando a buscar isso. E eu queria aproveitar então e compartilhar com vocês também o grande motivo que me fez ter essa virada de chave, né? É, eu acho que às vezes a gente foca demais na nossa correria do dia a dia. Falei para vocês, eu trabalho em 2 bares, eu cuido de 2 equipes, é uma rotina puxada, né? Geralmente eu trabalho 14, 15 horas por dia, né? Entro em cozinha, vou pro bar, atendo no salão, aquela correria, pedido, lista e por assim vai. E é uma coisa que, cara, eu adoro fazer isso, tá? Eu acho muito bacana fazer isso. E eu acho que todo mundo faz parte de uma engrenagem maior na vida que movimenta um sistema e cada um tem a sua parte nisso. Mas às vezes eu acho que a gente fica muito aficionado nisso,
né? A gente quer trabalhar, quer dar o nosso melhor, quer correr atrás de mudar de vida, levantar uma grana, poder fazer algo diferente e assim vai. E deixa de lado essas paixões, cara, que podem fazer bem pra gente, né? E eu, nos últimos meses, acabei enfrentando uma doença. Foi uma coisa muito louca e muito rápida, né? De repente, um dia eu acordei, eu tava sentindo uma dor no pé, e essa dor foi piorando, meu pé começou a inchar. E quando eu fui no médico, eu descobri que eu tava com infecção bacteriana. Cara, eu sou meio leigo, nunca fui uma pessoa de tantos cuidados assim, né? Até uma coisa que eu preciso melhorar comigo. E o médico me passou a medicação, mandou para casa fazer repouso, beleza. Passaram alguns dias, não melhorou, voltei novamente, trocaram a medicação, mandaram para casa e assim foi até a terceira vez, cara. E pô, você não entende? Para mim, todos falaram a mesma coisa, parecia ser normal, eles estavam errando na medicação. E nesse terceiro dia que eu passei no médico, eu precisei dar uma passada em um dos bares para resolver algumas coisas. Quando eu cheguei lá, tinha um cliente meu sentado fazendo a refeição com a esposa dele. E foi uma coisa muito louca, né? Porque ele olhou de longe, viu que eu tava com o pé meio zoado, me chamou na mesa, a gente conversou, contei para ele o que estava acontecendo. E ele era médico, né? Eu nem me lembrava que esse cara era médico. E na hora ele pediu para dar uma olhada, tal, viu a situação e falou: "Cara, volta que você precisa internar, que o seu caso é grave". Eu falei: "Caraca, cara, eu acabei de sair do médico, né, meu? O que que eu vou fazer? O que que eu falo quando eu chegar lá?". Eu até queria agradecer aqui o doutor Danilo, a esposa e toda a equipe que cuidou de mim nesses dias aí, porque, cara, ele pegou o telefone, ele fez uns contatos e naquele dia ainda eu já dei entrada, fui internado, eles conseguiram cuidar de mim. E, cara, por incrível que pareça, eu ia perder o meu pé, né? Quando eu cheguei, que eu fui internado, o médico que veio me atender na unidade, ele falou, cara, o seu caso é grave, a gente vai entrar com a medicação forte e tudo mais, mas você corre risco de perder o seu pé ou parte dele. E isso mexeu muito comigo, porque assim, como eu falei para vocês, há pouco tempo eu descobri a paixão de ser motociclista, de andar de moto e tudo mais. E perder o pé ou parte dele implicaria diretamente nisso, né? Eu lembro que ali, ainda internado, tal, eu comecei a dar um Google, pesquisei opções de scooter, né? Que eu pudesse comprar, que não vai usar tanto o pé para poder ter uma escapatória, né? A mente da gente é uma coisa muito louca e isso me assustou. E aí eu parei para refletir quantas outras paixões ou quantas outras coisas bacanas que eu tenho deixado de lado e que poderiam estar me fazendo bem, né? E que de uma hora para outra pode ser que eu deixe de aproveitar esses momentos. Então eu decidi virar a chave e dar início nesse projeto que está começando hoje aqui com vocês, que é o canal do André. Quero falar um pouco dessa rotina de gerente de bar, essa vida de motociclista, fazer um mix dessas coisas e conseguir trazer isso de uma forma que seja bacana aqui para vocês, para essa comunidade que a gente vai começar a criar aqui no YouTube. E uma outra reflexão que eu queria deixar para você, para a gente encerrar bem esse vídeo, é: conecte-se com as pessoas. Olha que coisa louca. Vocês perceberam que tudo isso que eu contei pra vocês, né? Eu fui no médico 3 vezes e tudo mais. E um dia eu cheguei no bar, cara, e um cliente que, assim, sempre foi um cliente legal. Várias vezes eu passei na mesa dele, cumprimentei, perguntei se estava tudo bem e tal, não sei o quê. Mas sem nenhuma pretensão. E num dia, numa necessidade que eu nem imaginei, foi o cara que me ajudou. Mas por quê? Porque eu já tinha criado e estabelecido uma conexão com ele. Você que está pensando em ser criador de conteúdo, deixa eu te falar uma coisa. O grande sucesso está em criar conexões. E isso vem de você, às vezes, fazer coisas simples, tá? Não precisa mudar o mundo e ter uma grande ideia, mas comece com o básico, tá? Esse cara, esse médico que me recebeu, eu nunca fiz nada demais por ele. A não ser ser o gerente que ia lá na mesa cumprimentar, perguntar se está tudo certo, agradecer sempre ao final do atendimento, passar, dar um abraço, perguntar da família. E assim, muitas vezes a nossa sociedade vive em relações, né, e conexões tão rasas que você fazer o básico já se torna um grande diferencial. E aí você cria uma conexão com as pessoas, você cria uma conexão com o ambiente onde você está e as coisas acontecem de uma forma diferente. Essa mensagem fica legal para esse primeiro vídeo, porque, cara,
Eu tô começando hoje com vocês aqui no YouTube e a ideia é criar uma comunidade, né, de pessoas que talvez queiram começar a produzir conteúdo assim como eu tô começando hoje, queira aprender um pouco sobre o mundo das duas rodas, essa rotina da hora, que é a rotina noturna dos bares e tudo mais. E eu quero que você se sinta à vontade para comentar, mandar um direct, me seguir no Instagram, para a gente realmente estabelecer uma conexão e uma comunidade bacana que possa crescer. E, cara, independente de like, inscritos e visualizações, que a gente possa se unir e formar um grupo bacana que possa trocar ideia e tudo mais. Beleza? Um forte abraço para todo mundo, me acompanha aí e até a próxima.